Quando você morre, quando seu coração para, não importa o que você fez com a sua vida. Não importa quantos planos você deixou para trás, quantas pessoas você magoou, quantas te magoaram, quantas vezes você perdeu ou ganhou. Importa apenas o que você estava fazendo no momento de sua morte. Então, quando você pôs os pés na escola, os alunos estavam ansiosos te esperando. Eles queriam saber onde estava o cara que você havia prometido trazer. Não vai dizer que você enganou a gente, disse um deles. Você respondeu que não tinha enganado ninguém. Ao entrar na sala, você pediu que fizessem uma roda com mesas e cadeiras. Eles obedeceram, porque ainda estavam confiando em você. Depois, quando todos estavam sentados, você abriu a porta, tirou umas folhas e distribuiu para cada um deles. Tratava-se de um texto. Alguns perguntaram o que era aquilo. Cadê o cara, professor? Você respondeu que dali a pouco eles iam começar a entender o que estava acontecendo. Você então levantou e começou a ler o texto que você distribuíra para os alunos. Eram trechos de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Na verdade, você não estava lendo, você estava dizendo os trechos, porque naquele dia em que você prometera trazer um assassino de 2 pessoas, era no Raskolnikov que você estava pensando. Então, você passou dias de angústia pensando como você iria levar Crime e Castigo para aqueles alunos, logo eles, os que não entendem nada, os perdedores. Você não tinha alternativa, tinha de cumprir o prometido. Então, você leu Crime e Castigo em casa, selecionou as partes que julgou mais importantes, tirou uma cópia e depois de reler, você se pôs a memorizar os trechos. Fez isso porque você não podia simplesmente ler o texto com eles. Você tinha de contar algumas passagens, dizer algumas palavras com mais ênfase, fazer as pausas necessárias, deixar o silêncio falar por si, afagar o léxico, olhá-los nos olhos. E realmente parecia que estava funcionando. A descrição de Dostoiévski os hipnotizava. Entre a narração de uma morte e outra, podia-se ouvir a respiração dos alunos. Teu cansaço havia sumido, e uma nova sensação de plenitude começava a tomar conta de você. Você achou que leria 4 páginas, mas acabou lendo mais de 40 nos dias seguintes. Cada aula, vocês liam 6 páginas. Você se preparava, dramatizava, às vezes levantava, fazia gestos incisivos e alguns se assustavam, pareciam angustiados. E então, no fim de uma aula, um aluno chamado Peterson foi falar com você. Queria saber qual era o castigo de Raskolnikov por ter cometido aqueles crimes. Peterson morava com 2 irmãos. Os pais morreram e quem sustentava a casa era o mais velho. Peterson ainda estava na escola por um milagre. Há muitas formas e motivos para desistir da escola. Peterson era negro, tinha 17 anos, não conseguia emprego porque tinha que se alistar no exército. Você agora precisava tomar cuidado com o que ia dizer. Você disse que Raskolnikov ia ser preso. Peterson te olhou e depois perguntou se Raskolnikov era uma pessoa real. Você respondeu que não, mas que poderia ter sido. Vocês passaram a conversar sobre a história enquanto você arrumava suas coisas. Na saída, vocês foram a pé em direção à parada de ônibus. Se alguém perguntasse, você poderia dizer que estavam indo para São Petersburgo.